Vamos lá, vamos bater um papo sobre gestão operacional de usinas solares em GD. Vou apresentar um pouco primeiro o nosso grupo de empresas. Hoje eu fundei a minha empresa há 25 anos atrás, a primeira de energia solar. Desde lá, meu DNA é trabalhar com energia solar, térmica e fotovoltaica, em diferentes aplicações. E o que a gente vai falar, na verdade, é só uma conclusão da história. Ou seja, a gente começou a nossa empresa. Hoje nós temos o grupo Aiva Energia. A Aiva Solar é a nossa EPC, é a empresa nossa que faz engenharia, suprimentos de construção de usinas solares de todo tipo. Então, eu já fiz usinas de todo tamanho aqui no país e fora também. Então, é uma empresa que é a mais antiga de todas. No meio do caminho, ou seja, a gente fazendo engenharia, entendendo suprimentos, entendendo a cadeia produtiva, a gente foi demandado para fazer operação e manutenção e nasceu a Evo Service, que é uma empresa que só faz manutenção e gestão de ativos. Então, a gente cuida de muitos telhados, cuida de muitos ativos em todo o país. E foi assim que a gente fez na construção também. A gente construiu usina em praticamente todos os estados e a gente cuida desses ativos para que eles durem os 25 anos que eles têm que durar. Tá? Então, fez sentido abrir uma empresa para fazer operação e manutenção e gestão de ativos. Nesse meio do caminho, nasceu a EvoQuest, que é a empresa que a gente investe. É uma empresa só de investimentos, e ela trabalha basicamente em duas searas: construir ativos próprios e fazer comodato de usinas ou comprar ativos já construídos em telhados ou em solo, com o cashback. A gente compra, por exemplo, usina no telhado de um consumidor e passa a operar aquela usina e o consumidor volta a ser dono daquela usina depois de 10 anos. Então, a gente tem alguns modelos dentro da Quest, que é uma empresa de investimento. Ok? E a Mola Mola, tem um nome um pouco mais diferente, é a nossa empresa de tecnologia. Em determinado momento, a gente entendeu, e eu entendo que o próximo passo no mercado de geração distribuída vai ser cuidar, entender e interpretar a imensa quantidade de dados que o inversor manda para a gente, que a usina manda para a gente, que os nossos telhados mandam para a gente. E isso tem tudo a ver com a política da geração distribuída que está acontecendo. Ou seja, os desafios de inversão de fluxo, tarifas horárias serão debatidas agora na análise tarifária, na tomada de subsídios do governo. A próxima é decidir o que eles vão fazer com a nossa tarifa. E isso vai impactar diretamente na nossa relação com a geração distribuída. E mais do que isso, a gente vai chegar no momento onde existe o debate de abrir o mercado para ele ser livre, não só para os consumidores de alta tensão, mas sim para todos. E ao fazer uma abertura para todos, a gente vai precisar ter muita tecnologia de dados para que os nossos telhados e nossa geração distribuída interajam com a rede elétrica. Então, a Mola Mola nasceu para desenvolver tecnologia, demandas próprias nossas. A gente tem mais de 25 anos de atuação, temos 450 megas de projetos que a gente já construiu e comissionou. Temos na nossa carteira mais ou menos 250 megas de ativos que a gente opera e faz a gestão dos ativos. Ok? Vou passar aqui a... O fato é o seguinte, pessoal, o nosso mercado cresceu de forma muito rápida e eu vou traduzir tudo que eu vou falar agora para o mercado de operação e manutenção. Vocês já estão participando do evento, já entendem a capacidade global de energia e ela continua sendo exponencial, ou seja, indo contra todas as tendências e apontamentos de estudos, o mercado cresceu e continua crescendo mais do que os estudos do ano anterior indicaram. Então, a gente vive um mercado exponencial. E o primeiro detalhe que eu gosto de falar é que pelo menos 60% do que está construído ou sendo construído só tem 5 anos de vida. Tá? E pelo fato de ter 5 anos de vida, o desafio para todos nós que estamos aqui fica mais divertido. Porque é jovem, é recente, exige inovação, exige estar antenado com as tecnologias e mais do que isso. Nem chegamos no momento onde esses ativos vão precisar de quê? De uma reforma, de um retrofit, de um revamp, de uma repotencialização, de uma renovação de capacidade, de tecnologia e de conceito. É jovem o mercado. E pelo fato de ser jovem, o mercado de operação e manutenção e gestão de ativos é ainda mais jovem. E no nosso país, eu pelo menos entendo assim, a cultura de cuidar e fazer operação e manutenção ainda é muito irrelevante. Né? Até pelo próprio princípio da geração distribuída de vender uma tecnologia que não precisa de manutenção. Um dos grandes erros do mercado de geração distribuída é vender a tecnologia falando que ela não vai funcionar, que não precisa de manutenção,
vendendo a preços muito baixos, sem considerar os custos a longo prazo. Então, o discurso de venda ele contamina a lógica de eu ter um mercado maduro de operação e manutenção, porque eu vendo a preço baixo, não insiro o custo de operação e eu prometo que a usina vai durar 25 anos. São coisas que não se conversam do ponto de vista psicológico. Então, quem compra uma usina devia fazer essa conexão. E a estimativa no mercado global de operação e manutenção no mundo representou basicamente 21 bilhões de dólares, sendo que 9 bilhões estavam no mercado de geração distribuída. Tá? E esse número também, se a gente olha para o gráfico, ele segue a lógica do mercado de energia solar no mundo. Então, a gente tem uma oportunidade de negócios, de fazer o negócio perdurar, e a gente precisa dominar o mercado de operação antes que o mercado se perca. Se a gente vai defender a geração distribuída sob a ótica de um investidor, na hora que a gente vai vender, a gente talvez não saiba vender da forma mais adequada, que é falar em custo nivelado de energia. A fórmula está no quadro, e ela é muito simples de entender, pessoal. O custo nivelado, quanto menor eu oferecer o preço de energia para alguém, ou construir um ativo no menor preço, eu fiz o melhor projeto. Como é que eu vou calcular isso? Eu vou somar o CAPEX, que é qual é o investimento inicial, qual é o gasto de capital que eu tenho para construir a minha usina, perfeito? E no Brasil, qual é a lógica nossa, gente, ainda, infelizmente? Preço baixo, e não o menor preço com a melhor qualidade. Então, a tendência nossa é sacrificar o CAPEX em detrimento da outra variável aqui, que é o OPEX. O OPEX é o meu custo de operação. Quando eu somo o que eu invisto mais o que eu vou gastar na vida útil operando, eu tenho o numerador da minha equação. Tá? Só que o que tem acontecido no nosso mercado? Redução do CAPEX aumenta o OPEX. Então, eu não consigo ofertar um bom custo nivelado de energia se eu ofereço tecnologias, processos construtivos que não são confiáveis do ponto de vista de durabilidade. A gente precisa corrigir essa distorção. É o desafio das empresas que duram mais tempo e não nascem e morrem da noite para o dia. É o desafio de todo mundo que está aqui porque está investindo no seu negócio e aposta e entende isso, independente das dificuldades regulatórias. Perfeito? Então, o custo nivelado eu somo meu CAPEX mais OPEX e divido pelo quê, gente? Pela produção de energia na vida útil. Então, eu preciso assegurar que meu denominador seja o quê? O maior possível para o meu custo nivelado ser o menor. Ou seja, eu preciso produzir o máximo de energia. E na hora que eu vendo, eu estou vendendo economia, payback, investimento, taxa de retorno. Né, os fundos de investimento colocam o capital, analisando se a gente fez um bom exercício, fazendo um bom CAPEX, com uma boa engenharia, um bom suprimentos, uma boa construção, num custo operacional que está inserido na análise e remunera a operação da planta nos 25 anos, e nessa operação eu preciso assegurar que a minha usina vai produzir o máximo de energia. Está claro isso, pessoal? Então, a métrica nossa de OIM é reduzir o CAPEX, reduzir o OPEX, analisando o CAPEX e produzir o máximo de energia. Desafios que a gente vai encontrar no mercado, e eu tenho encontrado particularmente, e quero compartilhar com vocês. Mão de obra. Tanto na construção como na OIM, eu tenho uma imensa dificuldade de achar mão de obra qualificada, especificamente no setor de manutenção, operação e manutenção. Né? Hoje tem uma estimativa que 6,5% da mão de obra está envolvida somente nas atividades de operação e manutenção. Mas achar pessoas para se dedicar e trabalhar OIM tem sido bastante complexo. E esse é um primeiro desafio que a gente tem no mercado. Eu tenho desenvolvido um trabalho pela BGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Eu sou atual vice-presidente da entidade e eu coordeno basicamente esse programa de qualidade de formação profissional. Tá? Então, o Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia e do Trabalho tem demandado muito da gente no sentido de gerar melhor formação, ampliar os empregos, né, e ainda tem sido um desafio achar profissionais no mercado em todas as áreas que ele exige. Numa pesquisa recente, internacional, a primeira barreira, a partir de 2021, ela vem sendo apontada como a primeira barreira. Eu não sei se vocês vão conseguir ler todos os itens, a minha apresentação eu acho que vai ser disponibilizada para vocês,
Mas a primeira barreira desde 2021 é falta de mão de obra qualificada. Não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. É a falta de pessoas capazes de trabalhar a longo prazo nas usinas tem dificultado a consolidação dos negócios de energia solar. Na OIM, especificamente do ponto de vista técnico, qual é a proporção de registros que a gente identifica por equipamento? Isso traz uma outra reflexão para a gente. 51% dos desafios que a gente encontra na manutenção estão relacionados ao inversor, que é o cara que é a alma do negócio, não é? O inversor é que se comunica conosco do ponto de vista de dados, o inversor é que faz a injeção funcionar na rede, ele converte a energia, transforma a energia corrente contínua em alternada em contínua e alternada, mas 50% dos desvios estão nele. Tá? E, analisando sobre a autogeração distribuída, temos inúmeras tecnologias chegando, temos um programa de certificação questionável no Brasil, o Inmetro faz o trabalho que ele consegue, dentro dos recursos que ele consegue, mas a gente tem uma invasão de tecnologias que, a meu ver, não são apropriadas para trabalhar nas temperaturas e nas condições que a gente tem no país. Associa-se a isso a má qualidade das instalações, e aí toda a responsabilidade das falhas acaba decaindo sobre quem? Sobre o inversor. Então, o fabricante de inversor é o cara que mais sofre hoje, porque tudo passa a ser culpa do inversor, porque ele vê todas as falhas que acontecem na planta. E nem sempre a responsabilidade é do inversor. E a gente vai ver que não é mesmo. Tá? Depois, segundo item de maior falha, distribuição na parte de corrente contínua. Também entendo que vocês todos estejam instalando e construindo, mas as falhas nos conectores de MC4, falhas nas especificações dos cabos, ausência de ensaios de isolamento, incêndios, tudo isso é decorrente das falhas no setor de distribuição de corrente contínua. E, em terceiro lugar, estaria os trackers, que movimentam os módulos e os transformadores. Então, esse gráfico, na verdade, ele dá um overview do percentual de falhas de cada componente num cenário de 150 mil instalações analisadas. Uma outra coisa que impacta muito a gente, disponibilidade. O que significa disponibilidade? O quanto do tempo que a minha usina teria que produzir que eu entrego efetivamente na realidade. Tá? Se o meu inversor para, se o meu tracker para, se o meu módulo quebra, se o transformador explode, tudo isso impacta no ticket do meu atendimento. Então, um dos itens mais importantes da operação e manutenção é eu detecto uma falha e tenho que contar o tempo para eu resolver aquele problema. E os dos inversores também continuam sendo os tickets que mais acontecem, como a gente falou, mas são os tickets também que são mais demorados para serem resolvidos. Então, não sei quanto a vocês, mas eu tenho tido dificuldade de resolver temas de garantia com os fabricantes de inversores quando a falha ocorre. Alguns atendem com entrega direta, troca antecipada, mas cada vez mais, pelo fato de a gente ter um mercado muito grande, as garantias vão sendo mais sofisticadas, mais difíceis de conseguir. Isso exige o que da gente? Melhora no CAPEX, vender mais caro para eu ter uma assistência técnica e fazer com mais qualidade. Porque senão eu não tenho garantia. E uma outra coisa é sobressalente. Não arrisquem fazer grandes negócios sem que você tenha um sobressalente para assegurar a disponibilidade, porque isso vira um problema judicial e de negócios sem tamanho. Então, atenção para os inversores e atenção para os sistemas de distribuição na área de corrente contínua. Tá? Quando a gente faz uma análise FEMEA e olha os problemas críticos da usina, e aí a gente olha para o principal problema, eu sempre toco nesse assunto. Tá? Essa foi uma inspeção feita pelo governo americano. Basicamente, os conectores MC4 representavam ali 46% dos problemas críticos na área de distribuição de corrente contínua. E no Brasil, eu tenho feito várias diligências e inspeções de usinas, tanto em telhado quanto em solo, e realmente se consolidam os desafios e os desvios ocorridos na parte dos conectores de corrente contínua. Hoje eu adoto como premissa que o conector que eu vou usar nas minhas extensões e na minha usina tem que ser o mesmíssimo conector do módulo. Então, na hora que eu vou fazer suprimentos, se vou comprar, eu asseguro de analisar o conector do módulo e comprar o mesmo conector para a minha usina. Por quê?
Existem várias marcas que falam assim, o meu é compatível com tal, compatível com A, compatível com B, compatível com C. Vou trazer outro setor que está se interagindo com o nosso. Seguradoras. Cada vez mais altos os seguros, os prêmios dos seguros envolvidos na gestão das nossas usinas. E vocês vão passar por isso na hora de demandar seguros. Uma das primeiras coisas que um perito que não entende de energia solar, às vezes, vai olhar é o quê? O conector. Se for de marca diferente, ele já tem motivo suficiente para reprovar o ativo, principalmente se o ativo tiver algum problema de curto, de incêndio, e transformar aquilo num litígio de ganho de causa muito fácil. Então, não é bom arriscar e usar os conectores de mesma marca para que, normativamente, não seja simples analisar aquela falha. Ok? Então, acho que esse é um ponto muito relevante para a gente colocar nesse slide aí rapidamente. Quando a gente fala de conector, a gente vai olhar o seguinte. Só a SunPower, por exemplo, uma fabricante de módulos, teve uma iniciativa de 30 milhões para substituição e retrofit de conectores. 27% dos 58 incêndios provocados no Reino Unido entre 2010 e 2017 foram causados pelos conectores MC4. Na Alemanha, os conectores foram responsáveis por 24% dos 180 incêndios dos sistemas entre 95 e 2012. Estou abordando o lado do incêndio porque eu tenho feito reuniões mensais com os corpos de bombeiros dos estados, pela associação, porque a política do Corpo de Bombeiros para as usinas solares vai ficar cada vez mais rígida. Eles vão começar a demandar inúmeros tipos de laudos para a gente comprovar que a usina atende aos requisitos dos Corpos de Bombeiros na hora de eu fazer a manutenção. A análise termográfica deve ser um critério ou uma ciência que todos vocês têm que dominar. Todo instalador de energia fotovoltaica, em algum momento, tem que investir numa câmara termográfica para fazer bons diagnósticos, porque com a câmara termográfica a gente consegue resolver uma grande parte dos desafios da nossa usina de forma preditiva. Eu consigo prever o que vai acontecer simplesmente fazendo a termografia nas nossas usinas. E o que a gente tem feito também é a tomografia computadorizada de MC4. Eu tenho um caso recente que nós construímos, os conectores, um inversor pegou fogo antes mesmo de ligar, e a empresa fabricante do inversor falou que a gente tinha crimpado os MC4 errado. A origem do arco não existia, mas tudo bem, eu entendi a lógica da origem do arco, eles colocaram, não concordo com a empresa. O que eu fiz? Estou fazendo, inclusive. É uma usina que o Felipe conhece bem. Estou substituindo 460 conectores MC4 da planta e fazendo tomografia computadorizada de todos, para eu comprovar para a fabricante de inversor que eu fiz um trabalho de crimpagem e a conclusão dele, pelo fato do inversor pegar fogo do nada, é de origem de uma falha sistemática do inversor. Beleza? Então, lembre-se de ter ciência ao lado. O PVE, uma entidade, analisou 1.500 de quase 100 mil conectores, e colocou a culpa no EPC. Justamente porque fez a termografia, havia um mismatch entre os conectores, levou para fazer tomografia computadorizada e o macho e a fêmea não se conectavam. E aí, o ganho de causa, pelo fato disso aí, substituiu 100 mil conectores das plantas por conta dessa incompatibilidade. Outro ponto que tem acontecido e incomodado bastante o mercado de OEM, e basicamente a gente tem sido incomodado. Trincas espontâneas nos módulos. A resolução de módulos, problemas de módulos quebrados nas usinas. Talvez quem trabalha nos telhados não sofra tanto ou não veja o problema acontecer. Mas a gente que constrói muitas usinas no chão de geração distribuída, de 70 kW, até 5 MW, 6 MW, os vidros traseiros de alguns módulos têm quebrado sistematicamente no início da movimentação dos trackers. E a trinca é bem linear, é facilmente detectável. Ok? O que tem acontecido com os módulos, pessoal? Os fabricantes têm reduzido o perfil, a espessura do vidro e trocado o vidro de temperado para vidro termo-endurecido. Porque quanto mais fino é o vidro, mais difícil fica fazer a têmpera do vidro. E aí o módulo como um todo deixa de ser um cara robusto para ser um cara o quê? Mais frágil.
E o número de problemas aumenta. Os hotspots aumentam, as falhas, as fugas. Então, é um outro ponto que vocês precisam, no evento, demandar e conversar com os fabricantes e os seus fornecedores de módulo. Tá? E entendo e recomendo a vocês que Tier 1 é uma ótima categoria, mas ela é irrelevante sobre a ótica de qualidade do módulo que vocês estão comprando. Joia? Porque eu tenho problemas de quebra sistemática de vidro com fabricantes Tier 1. Tá? 2 usinas inteiras nos últimos 6 meses eu tive que trocar 100% dos módulos, porque eu tinha falha sistemática de quebra do módulo e incompatibilidade com o tracker, que é um outro desafio que a gente precisa resolver. As estruturas de montagem, os torques e os apertos são dados aos vidros. Né? Então, fiquem atentos aos vidros com os trackers. Lembrem-se que os eventos climáticos estão cada vez aumentando na sua criticidade, então o vento tem aumentado, o número de chuvas de granizo tem aumentado, e as nossas usinas e os nossos ativos têm que durar 25 anos. E eu preciso estar estruturado tecnicamente, financeiramente, para solicitar um seguro. Né? E aí a gente precisa ter um diálogo com os fabricantes de módulos. E aqui só mostra a evolução dos módulos. Em 2013, praticamente todos os fabricantes usavam vidro de 4 milímetros temperado. Essa lógica foi mudando para vidro de 2 milímetros ou 3,2. E para piorar, os vidros deixaram de ser temperados para serem simplesmente termo-endurecidos. Ok? Fiquem atentos a isso. Isso é importante nas novas tecnologias que estão chegando. Tem tecnologia ABC chegando no Brasil. Né? Tem outras tecnologias de módulos que sofrem menos com microfissuras, com problemas de longo prazo, para a gente conseguir assegurar o desempenho das usinas. A diferença é essa aqui, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver uma trinca espontânea irradiando da borda do módulo e uma trinca de uma atividade de roçada. Qual é um dos principais desafios nossos no cuidado das usinas hoje que estão no chão? Cuidar do mato. Por incrível que pareça, uma subatividade do ponto de vista técnico tem impactos extremamente relevantes na gestão da usina. Cortar mato é um problema. Inúmeros curtos, inúmeros incêndios, inúmeros vidros quebrados. Tem roçada que, terceirizado, chega em algumas plantas, quebra 50, 60, 70 módulos de uma vez fazendo a roçada. Tem que substituir todos os módulos. Se vira hotspot, vira incêndio, 70 módulos, 70 mil reais. A conta é simples de fazer quando a gente vai fazer uma operação simples de roçada. Tá? De novo, os inversores representam, em média, 60% da energia perdida na média dos ativos analisados globalmente. Tá? Então, eu preciso efetivamente entender os inversores, e aí a gente chega num item crítico para mim também. As plantas que desde 2018 estão sendo construídas, ou em operação, 45% daquele inversor ou daquela marca já não existem mais. Aí volta-se ao tema bancabilidade mesmo. Vou comprar inversor de uma marca que veio para ir embora ano que vem? Faz sentido isso? Arriscar, eu estou falando de 20 anos, 25, e vou comprar de uma marca que eu nunca vi, não fui na China ver a fábrica, não conheço. É necessário ter mais bancabilidade com o inversor, justamente por isso. Pensamos o seguinte, quando eu estava na diretoria de tecnologia da Forteleve, eu fiz uma análise de vários microinversores no mercado. Porque microinversor hoje até tem microinversor de 5 kW. Deixou de ser micro há muito tempo, o microinversor. E por incrível que pareça, gente, só uma marca de microinversor passou em todos os ensaios que eu fiz no laboratório credenciado, não foi nem no laboratório da Forteleve, só uma marca passou, tá? E muitas marcas de microinversor foram reprovadas num teste muito simples, chama derating. O que significa isso? Quanto mais quente o inversor, menos potência ele entrega. Tinha inversor que a 40 graus entregava menos da metade da potência nominal. Isso acontece com quem? Com o microinversor. Então, analisem bem os microinversores que vocês vão colocar no telhado. Microinversor de 2 MB, 3 kW, 4 kW, provavelmente está escrito 2 na etiqueta, ele vai entregar 1 quando ele estiver operando a 40 graus. Exijam os testes de derating e de desclassificação de temperatura. A gente sofre com microinversor, mas inversor grande é a mesma coisa. Tem muitos inversores de usinas que chegam a 35, 40 graus, o ventilador já liga e ele já corta 20% da potência. E isso não aparece na simulação dos softwares de simulação de investimento.
eu perder 20% da potência por conta de calor. Então, tomem cuidado com a relação com os inversores. E, como eu havia falado com vocês, disponibilidade da usina é o período que a usina está apta a produzir energia. Também, num estudo mundial, de inúmeros ativos, a média de disponibilidade de energia de geração distribuída foi de 97,7%. Ou seja, durante o ano, o desafio meu como empresa de OEM, de vocês como futuras empresas de operação e manutenção, é assegurar que as usinas estarão aptas a entregar a energia dela pelo menos 97,7% do tempo que ela teria para produzir energia. E isso vai em todos os contratos de OEM, beleza? Esse time zap aqui é app mesmo? Foi muito mais rápido esse cronômetro seu, eu estava no dobro da velocidade. Tá. Vou fazer mais um slide, só para a gente concluir a questão do que eu estava comentando antes da disponibilidade. Uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, pessoal. As simulações dos softwares têm, em geral, sido extremamente otimistas com a capacidade de entrega das usinas. Têm sido muito otimistas. O cenário de P50, pensa na curva normal, e o PVSys vai entregar 3 cenários de simulação. Probabilístico, curva probabilística. Para eu atingir o P50, o PVSys tem estimado produções de energia muito maiores do que os ativos conseguem entregar. E isso acaba penalizando quem? A empresa de OEM, quem vai gerir os ativos. Então, de novo, toda a lógica da operação e manutenção ela tem que voltar aonde? No projeto, na venda, na engenharia, para refazer ou fazer uma reengenharia, para que eu não seja extremamente otimista. E no mundo inteiro isso tem acontecido. Tá? E aí eu tenho tido eventos de P99, que são os piores que podem ocorrer, porque ao invés de eu entregar essa produção na metade do ano, eu entrego essa, com 90% de probabilidade. Então eu entrego muito menos energia, e os eventos de P99 têm ocorrido 19 vezes mais do que deveriam ocorrer. Ou seja, as minhas usinas estão produzindo muito menos energia do que deveriam, porque as estimativas foram ruins. E o que a gente conversou sobre inversores e módulos, que as tecnologias estão degradando mais rápido do que o catálogo está falando. Está claro isso, gente, a correlação? Ou seja, uma engenharia rasa, produtos que estão superestimados no seu catálogo, que degradam mais. Os módulos, por exemplo, são os alvos hoje do mercado mundial. Estão degradando muito mais rápido, talvez 2 ou 3 vezes mais por ano do que declaradamente está no seu catálogo. E essa ciência é que está à nossa disposição. Quem vai trabalhar na operação e manutenção consegue ter a sensibilidade de entender os próximos desafios do mercado. E tudo que eu falei aqui, gente, vale para todo o mercado de geração distribuída. Tranquilo? Eu vou encerrar aqui, que o tempo bugou. Eu ainda tinha muita coisa para falar com vocês, mas espero que vocês se divirtam no evento. Eu estou à disposição para conversar com vocês. Não sei nem voltar aqui, para ver aqui. Consigo voltar só para deixar meu contato aqui? Travou o bichinho aqui. Olha os incêndios aí. Meu contato está aqui, pessoal, café@evosolar.com.br. Gostaria de compartilhar com vocês, ter a oportunidade de fazer bons negócios com quem quiser fazer parcerias com o nosso modelo de trabalho. Espero que vocês se divirtam no evento. Muito obrigado, RFG, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui.